Boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à nossa mesa sobre empreendedorismo na indústria e biotecnologia. Pedimos desculpas pelo pequeno atraso, nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas está tudo solucionado. Eu sou o professor Wagner Cotrone Valente, conselheiro do Conselho Federal de Biologia, e venho aqui para dirigir essa mesa, e temos como convidados duas pessoas ilustres que trabalham no setor privado e poderão dar informações muito importantes para todos nós. Né? Nós temos o doutor Augusto Crivellari, que ele tem mestrado, doutorado pelo Instituto de Biociências da USP, é biólogo também, né? E é gerente de regulamentação da Bayer do Brasil. E o doutor Euclides Mattiucci, que Júnior, que também é biólogo, também tem mestrado e doutorado, é um empreendedor nato, tem uma empresa que se chama DNA Consult Genética e Biotecnologia, que foi fundada em 1998. Então vejam que é uma empresa bastante resiliente, né, que está no mercado há bastante tempo. Com certeza nós vamos ter informações muito importantes para todos, para facilitar um pouco ou dar um pouquinho de informação para aqueles que querem empreender e aqueles que querem atuar no mercado de trabalho, o que geralmente não é muito comum nos nossos cursos de graduação, né? Nós entendemos que o mundo vive um período de transição, né? Com mudanças muito grandes e muito significativas na economia e nas relações de trabalho. Principalmente depois da Covid-19, a gente tem enfrentado é, vários problemas, né, de natureza econômica, mas, além disso, a cúpula econômica mundial enxergou que todos aqueles problemas que eram previstos, pelo fato da gente ter um modelo de produção e consumo pouco sustentável e com pouco equilíbrio com relação ao meio ambiente, né, e ao planeta, entendeu que aquelas coisas que eram previstas como pandemias, pragas, inundações, acidentes graves, né, causados pelas forças da natureza, aquecimento global, inundações, etc., acontecem e isso pode implodir o sistema econômico. Então, a gente vê que a ideia é que se faça essa reconstrução do planeta, essa reconstrução da economia internacional, embasada mais em sistemas mais sustentáveis. Essa questão já vinha sendo alertada há muito tempo. A Agenda 2030, promulgada em 2015, ela prevê 17 objetivos do desenvolvimento sustentável que falam nesse novo padrão de desenvolvimento econômico, né, que implica em sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social, além da sustentabilidade econômica, né? É, e entre esses objetivos, os principais falam em erradicação da fome, da pobreza, falam na inclusão social, inclusão de gênero, raça, cor e idade, né? Aumento da sustentabilidade das cidades, do campo, nas indústrias, e também a criação de postos de trabalho decentes que garantam a vida adequada para todos. É, eu estou ouvindo um pouco de eco, será que todos estão ouvindo eco ou não? Acho que agora mudou, melhorou, né? É, bom, por postos de trabalho se entende não só os empregos, mas também os autoempregos, né? E a gente observa que essa nova organização econômica, que já vinha desde antes da pandemia, da Covid-19, ela tem provocado uma redução drástica nos empregos formais, tanto no setor público como no setor privado. Então, aquela ideia da gente fazer um curso técnico, ou fazer uma boa graduação, ou um mestrado, um doutorado, né, para depois sair da nossa
dos nossos estudos e arrumar um emprego, isso tem sido cada vez mais distantes, né? Isso, uma boa formação, uma boa capacitação não garante mais vaga nas instituições, né? Tanto públicas como privadas. Então, essa conjuntura, ela exige que o trabalhador crie sua própria ocupação, né? E isso é possível criando sua pequena empresa. Então, vários profissionais estão sendo forçados a empreender e a inovar, né? Criando empresas de prestação de serviços, fornecimento de produtos, né? É, e a gente vai ter tanto mais sucesso, né? Se a gente atender às questões econômicas e de mercado, mas também atender a essa nova ordem econômica mundial que fala na conjugação na sustentabilidade, né, conjugando governança, a parte ambiental e a parte social, a parte econômica, né? E o biólogo certamente tem competência para criar, né, inovações ou aplicar inovações em vários setores da sociedade. Quando a gente fala em indústria, vezes a gente pensa em manufatura, né? Mas todos os produtos e serviços, né, ou pequenas e grandes empresas, tudo isso pode ser referido como indústria, e o termo em inglês para isso é realmente industry, né? Então, portanto, toda a exploração dos produtos biológicos, da biodiversidade e todos os processos biológicos, eles fazem parte desse universo. E hoje a bioeconomia está no centro das propostas de desenvolvimento sustentável, principalmente quando a gente pensa na União Europeia, né? E agora com a nova estruturação política dos Estados Unidos também, né? É, e esse desenvolvimento sustentável considera esses objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS, né? Na maioria dos países, né? Isso representa uma grande oportunidade para os biólogos dispostos a enfrentar esses desafios de inovar e de empreender, né, com sustentabilidade, sempre baseado nesse modelo, né, de governança, a parte social e a parte ambiental juntos, né? Então, a gente recomenda que os profissionais ou que os estudantes, desde a época da graduação, desenvolvam os seus TCCs, né, na graduação, ou depois suas dissertações e teses, com uma perspectiva de gerar inovações que possam ser usadas para criar um autoemprego depois da conclusão do curso, né? Como é que você vai criar esse autoemprego? Através da sua startup, uma empresa de base tecnológica. Os biólogos normalmente gostam, né, da ciência, né, da biologia, e a gente tem uma gama enorme de empresas de base tecnológica que podem ser criadas, né, e oferecer um novo produto ou transformando os produtos existentes, atendendo os anseios da sociedade. As universidades hoje todas têm obrigação de apoiar as startups e de dar condições para essas startups se desenvolverem. Várias instituições de ensino superior têm as suas incubadoras de empresa. Ou, se não for incubar a sua empresa na própria instituição, existem várias incubadoras de empresa particulares, né, ou mesmo do Estado, que estão disponíveis para dar apoio para a instalação da sua empresa. Então, os biólogos estão hoje diante de uma gama enorme de oportunidades, né? Bom, eu acho que depois dessa introdução, a gente pode ouvir os nossos convidados, né? O doutor Augusto, que tem uma grande experiência trabalhando numa empresa grande, e o doutor Euclides, que é um grande empreendedor e tem uma empresa bastante estável no mercado e no setor, e já há muito tempo vem se dedicando a essa área. Eu vou abrir passando a palavra ao doutor Augusto Crivellari. Obrigado, professor. Primeiramente, é um prazer enorme falar com os meus colegas biólogos, né? Não só falar ao lado dos meus colegas biólogos, mas também para os biólogos que nos escutam. Eu acho que minha obrigação aí de tentar trazer um pouco do meu exemplo e tentar ter a pretensão mínima que seja de trazer um pouquinho de inspiração e um pouquinho de
de ajuda, né, para as pessoas pensarem sobre carreira, pensarem sobre o futuro, porque a gente sabe que às vezes esse momento de transição para quem está saindo, por exemplo, da graduação e pensando numa pós-graduação, muitas vezes é um momento de transição difícil, né? Porque eu costumo brincar, e quem já me ouviu falando em algum lugar vai lembrar de eu fazendo essa brincadeira, que quando a gente entra na faculdade, numa faculdade pública, numa boa faculdade, ou numa faculdade que nós desejávamos, né? As pessoas passam a nos ver como o futuro da nação, né? A gente tem aquela inspiração, né, de ser o futuro da nação. E quando a gente começa a chegar perto do final da graduação, e eu passei por isso, os meus colegas tenho certeza que passaram por algo semelhante, a gente começa a ter medo de sair de futuro da nação e passar a ser problema social, porque a gente passa a configurar aí nas estatísticas de desempregados, né? Então, é um momento de transição muito difícil, e o que eu diria que, como foi para mim, né, como foi meu caminho, e eu queria falar um pouquinho sobre empreendedorismo, bem na linha do que o professor Wagner falou. Eu tenho certeza que o professor Euclides também vai trazer pontos bem interessantes pela experiência que ele tem. Falar sobre empreendedorismo para mim em biologia é falar sobre os biólogos que estão sendo formados, né, então vocês já perceberam. Então, eu me lembro que quando eu estava ainda na universidade, e eu me encaminhava aí para os últimos anos, eu me perguntava, e agora, né? O que eu vou fazer? Bem na linha do que eu brinquei agora há pouco. E eu olhava em volta e eu via ótimos exemplos, excelentes exemplos de pesquisadores, excelentes exemplos de educadores, né, ou pessoas que queriam seguir o caminho da educação, seja no ensino superior ou no ensino básico. E eu olhava e falava assim, poxa, mas eu não sei se é exatamente isso que eu queria, por mais louvável e linda que são as carreiras, e gostasse de pesquisa, por exemplo, eu olhava e falava, puxa, será que existe alguma coisa a mais, né? E eu comecei a buscar os meus colegas biólogos que tinham seguido caminhos diferentes, e aí eu comecei a encontrá-los, né? Então, aquele biólogo que estava abrindo uma empresa de consultoria ambiental, aquele biólogo que tinha essa ou aquela posição dentro da indústria privada, né, dentro da indústria propriamente dita, né, então como empregado por uma grande empresa, e eu me estimulei por esse caminho, eu comecei a procurar e eu encontrei alguns estágios para fazer, e o meu finalzinho da graduação lá em 2007 foi me dedicando a isso, então dedicando a estágios em empresas e tentando ver como era o mundo, né. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que eu gostava desse assunto, mas que, ao mesmo tempo, eu queria me aprofundar. Quando eu falo esse assunto, inovação, gestão, então gestão de projetos, gestão de marketing, gestão de uma empresa como um todo, né? Até cheguei a pensar, falar, poxa, será que eu fiz o curso errado, né? Eu acho que muito biólogo também às vezes pensa, em algum momento da graduação, poxa, será que eu devo fazer outro curso? E aí eu fui fazer um MBA, durante a noite, né, fazia um curso numa boa universidade, e eu comecei a aprender um pouco mais sobre o assunto de forma acadêmica, vamos dizer assim, do que a experiência prática que eu estava tendo ali. E outra sensação que eu tive das empresas que eu estava trabalhando naquele momento, é que eu queria ter a experiência de uma multinacional, e eu senti que eu não ia conseguir, a partir de onde eu estava, ou com a formação que eu tinha naquele momento, apesar de estar fazendo MBA à noite, e ter me formado em biologia, eu falei, eu vou fazer um mestrado, né, fazer um mestrado acadêmico, né, e aí eu voltei para a universidade, durante o dia fazia o mestrado, e durante a noite fazia o MBA, dois mundos totalmente diferentes, e aí é justamente isso que me enche de esperança, de que nós colegas, em especial, quanto mais cedo você, biólogo, perceber isso, biólogo e bióloga perceberem isso, esses mundos não são tão diferentes assim, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem a visão de que o biólogo é visto pela indústria como um profissional que não tem habilidades para trabalhar dentro da indústria, mas eu vou contar uma verdade para vocês. O biólogo, e eu tenho vários colegas biólogos dentro da Bayer, vários colegas que são mestres, vários colegas que são doutores dentro da Bayer, e os meus colegas agrônomos, vocês podem imaginar que eu tenho vários colegas agrônomos, farmacêuticos, eles, unanimidade, né, que os nossos colegas biólogos, na verdade, eles têm uma marca de profissionais técnicos, científicos, então interessados, engajados com ciência, pessoas que conseguem navegar, né, no método científico, e digo para vocês, muitas vezes o método científico ele não é muito olhado ou muito lembrado pela indústria, mas o método científico faz muita diferença para a indústria quando bem aplicado, tá?
O começo da minha carreira, lá em 2011, quando aí comecei a fazer meu mestrado, no final do meu mestrado fui selecionado para uma posição na Monsanto ainda, né? A Monsanto era a empresa que eu estava buscando uma posição naquele momento. A Monsanto e a Natura, que são duas empresas que têm uma visão muito forte de pesquisa, e eu gostava de biotecnologia e eu queria me conectar àquilo, né? E eu acabei entrando, né? E aí, o que eu vi lá dentro foi isso que eu falei para vocês. Os biólogos são sim valorizados. Os biólogos, eles têm a marca de além de serem bons cientistas, engajados com causas que são importantes, como o professor acabou de falar, causas muito atuais, então mudanças climáticas, responsabilidade social e ambiental, mitigação, né, dos impactos do ser humano nas mudanças climáticas. E vejam, a gente não vai conseguir resolver o nosso problema sem tecnologia. A tecnologia foi parte do problema também, né? Mas a tecnologia certamente é parte da solução. Então, eu acho que nós, biólogos, a gente pode sim exercer o nosso papel, né, o juramento que nós fizemos quando a gente terminou a nossa graduação, ou quando você terminar a sua graduação, dentro da sociedade. Eu acho que a gente pode sim, e digo, a gente pode casar muito bem as competências que a gente desenvolve dentro da graduação e as competências que estão aí fora, seja no mercado de trabalho, seja para alguém que quer empreender. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você fala para um biólogo, muitas vezes, né, eu acho que isso vem mudando bastante. Se você entrar numa aula de graduação, um professor aqui da USP, Marcos Buqueride, ele me convida com alguma frequência para falar com os alunos. E se você perguntar para os alunos a proporção de pessoas que gostariam de empreender, ela vem subindo ano a ano, né? Então, esse ponto do autoemprego e dos biólogos engajados com o propósito de mudar o mundo, e mudar o mundo muitas vezes através dos seus esforços, da sua própria empresa, vem aumentando muito as pessoas que procuram esse caminho profissional. O meu caminho profissional foi pela indústria, mas muitos colegas hoje buscam. Eu tenho colegas que empreendem também, então o Diogo, por exemplo, Biagi é um grande empreendedor hoje. Ele é dono, junto com o Marcos, da Pluricel, que é uma empresa que recebeu vários prêmios, etc., de startups, então muito consagrado, mas o meu caminho foi da indústria. Mas uma coisa que eu consigo ver é, se você está nessa mesma sala e você vê a proporção dos nossos colegas que querem empreender, ela sobe. Mas se você pergunta muitas vezes para um biólogo que não tem a formação canônica, vamos dizer assim, com relação ao que acontece no mercado, como eu disse, gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de marketing, muitas vezes você pergunta para alguém o que é inovação e a pessoa vai responder, olha, eu estou descobrindo uma coisa muito bacana na minha iniciação, eu estou descobrindo uma tecnologia, um potencial no meu doutorado. Para mim isso é inovação. E de fato, a descoberta, o processo de descoberta que nós biólogos, nós fazemos todos os dias nos laboratórios que a gente atua, ele de fato é uma parte importante do processo de inovação, né? O processo de inovação, ele é dividido, por exemplo, pela fase de descoberta. Então a descoberta é um passo importante, mas a inovação é um conceito que não é só pautado na descoberta. Ele é um conceito, na verdade, econômico, que envolve você ter uma descoberta, e aí você pode descobrir não algo, uma tecnologia necessariamente nova, mas de repente um serviço novo, ou a forma de oferecer um serviço de uma forma diferente, né? Ou uma forma diferente de oferecer um serviço. Isso também é descoberta, né? E nós, às vezes, os biólogos, a gente olha muito para a questão do lab, né, do laboratório, descobrir uma proteína, descobrir uma molécula de DNA, uma sequência de DNA interessante que expressa uma proteína interessante. E a inovação é isso, verdade, descoberta, mas é também você transformar uma descoberta em um produto. Também é você buscar os meios de você financiar a sua descoberta, o seu processo, né, de inovação, e você transformar o que é uma ideia num produto dentro do mercado, né? Então é um conceito, como eu disse, é um conceito econômico que vai além desse conceito científico, somente o conceito científico, que muitas vezes, se você perguntar para um colega do seu lado, biólogo, a gente sabe, a gente é muito bem versado nessa parte, né? Método científico, como eu disse, a gente é visto como alguém que é muito bem versado nisso, mas aí quando a gente vai para essa segunda parte, a gente não tem muita base. E veja, os cursos de graduação, eu já fiz aí, falei com professores e tal, eu não estou apontando dedos, eu acho que não é esse o ponto, mas eu acho que muitas vezes nossos cursos de graduação, eles, pela experiência dos professores, é muito legal quando a gente tem um professor que também
empreendedor, por exemplo, porque ele vai trazer certamente para a aula dele, seja uma aula de fisiologia ou uma aula que está mais pautada na ciência básica, mas o fato é que a experiência profissional que esse professor tem, por exemplo, ou quando o professor traz alguém de fora para trazer a sua experiência profissional, eu acho que enriquece muito a gente pelo menos começar na cabeça do biólogo o pensamento de que é, 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 empreender é possível, empreender é desejável, muito desejável com relação aos propósitos da nossa carreira dentro da sociedade, é importante para o autoemprego, como o professor disse, só que a gente precisa se preparar. Também é uma via que muitas vezes, como eu disse, a gente não escuta na faculdade de forma muito comum assim essas informações, né? E aí, infelizmente ou felizmente, nós biólogos nós temos que buscar, né, essa informação e a gente aprender. E aí, o professor falou muito bem, as universidades elas têm as incubadoras. Se você abrir agora um site de uma incubadora, um CETEC da vida, você vai ver a quantidade de cursos e de cursos de extensão que são oferecidos ali para você, biólogo, que quer empreender. Porque não somos treinados, mas somos amplamente treináveis, né, nesse assunto e nesse universo. E eu tenho certeza absoluta que a gente tem um papel importante preponderante na sociedade, não só como pesquisadores, não só como educadores, não só no meu caso, como levando a biologia e os conceitos de biologia para dentro de uma grande empresa como a Bayer, mas também como empreendedores, tá bom? Eu acho que num resumo de 10 minutos aí, eu passaria principalmente por esses tópicos. Eu acho que se vocês tiverem dúvidas, por favor, fiquem à vontade de trazer agora na nossa interação, e a gente quebra um pouquinho a cabeça aí para tentar ajudá-los a se inspirarem, né, e procurar os caminhos, se, por exemplo, empreender o caminho que você quer, ou buscar referências dentro da indústria, pode ser também o caminho que você queira. O que eu digo para fechar e passar a palavra para o professor Euclides é que biologia é um curso sim desejável. Os problemas do mundo não vão ser só resolvidos pelos advogados, engenheiros e médicos. Acreditem, a sociedade, as empresas, elas definitivamente precisam dos biólogos também. Tá? A gente precisa aprender a se inserir dentro desse círculo, a gente precisa se informar e se preparar para estar dentro desse universo, mesmo que às vezes a graduação não nos prepare para todos os aspectos. Tá bom? Professor Wagner, muito obrigado. Sua contribuição, que foi bastante significativa, palavras muito interessantes. Então, vejam bem, nós estamos com depoimento de alguém que está dentro da indústria e que está verificando, está vendo e está mostrando que nós também somos importantes, principalmente dentro dessa nova ordem mundial, em que esses grandes problemas internacionais precisam ser considerados em todas as atividades econômicas. Eu passo agora a palavra ao Dr. Euclides Mathiuti para que ele faça a sua apresentação. Por favor, Euclides. Obrigado, Wagner, um grande amigo de muitos anos. É sempre um prazer voltar a falar aqui no Combio, conversar com os nossos colegas biólogos e poder passar um pouco da experiência que a gente adquiriu durante todos esses anos. E tem algumas coisas muito interessantes que eu acho que encaixam o biólogo. Tem uma descrição do que é empreendedorismo, que é a disposição para identificar problemas e oportunidades e investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças, gerar impacto positivo. Se queremos ser bastante subjetivos, é bem por aí, gente. Só que para nós, ele vai um pouco mais além. Para nós biólogos, eu acho que na nossa formação, a curiosidade está ali implícita. Na nossa formação, a gente quer entender como as coisas funcionam para resolver problemas. Então, isso tudo tem muito a ver com o empreendedorismo. Só para contar um pouco da minha trajetória pessoal, eu fiz o mestrado lá na USP de Ribeirão, fiz a graduação na USP de Ribeirão, depois eu fiz o mestrado e doutorado no Instituto de Química da USP de São Paulo, na área de biotecnologia, Opa, olha, gente, estou meio mal, estou meio gripado hoje. Na área
de bioquímica e biologia molecular. Aí, quando eu estava terminando o doutorado, eu quis devolver um pouco para a sociedade daquilo que ela me deu. Eu sempre estudei em escolas públicas e pensei, poxa, não é possível a gente ter aprendido tanta tecnologia e isso não poder ser usado na sociedade. E aí comecei a buscar áreas aí no mercado onde eu pudesse atuar com o meu conhecimento de biologia molecular. E aí nós começamos a trabalhar, era o que dava para fazer na época, com investigação de paternidade em humanos. Isso foi muito legal, foi um grande desafio, porque é uma área eminentemente jurídica. Então, você tem que aprender a se relacionar com advogados, juízes, escrever relatórios que sejam mais palatáveis aí pelos operadores de direito. E a gente começou a trabalhar com isso em 96, em 98, em São Paulo. Em 98, eu trouxe a empresa para São Carlos. Além de trabalhar, fundar e trabalhar na DNA Consult, eu sempre dei aula também. Então, eu comecei dando aulas na Universidade de Guarulhos, enquanto eu ainda fazia mestrado. Depois, antes um pouco de terminar o doutorado, eu comecei a dar aulas na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, por onde eu fiquei quase 10 anos, e me deu uma boa oportunidade de aprender mais sobre a área da saúde. Mas, de qualquer maneira, a gente veio para São Carlos, em 98, estabelecemos a empresa aqui, e hoje eu olho para trás e falo, poxa vida, como será que eu consegui dinheiro para montar uma empresa, né? Para montar um laboratório de biotecnologia que necessita de equipamentos relativamente caros. A gente, na verdade, foi construindo aos poucos essa empresa, com recursos próprios. Nós tivemos um apoio muito grande da FAPESP, através de uma linha de fomento que a FAPESP tem, que é de investir dinheiro a fundo perdido em pequenas empresas inovadoras. Então, em 2002, nós tivemos nosso primeiro projeto FAPESP, que proporcionou um grande crescimento da empresa, porque nós pudemos comprar o equipamento que era o coração da empresa, que foi um sequenciador de DNA, já de segunda geração, e esse sequenciador permitiu avançar muito em vários aspectos. Os testes de paternidade, que demoravam uma semana para ficar prontos, eles ficavam prontos em 2 dias, por 1/3 do valor. Então, isso alavancou a empresa de uma maneira muito importante. Depois desse primeiro PIP, nós tivemos outros 4 PIPs da FAPESP, com um investimento razoável, muitas bolsas. Isso faz com que a empresa movimente, seja mais conhecida no mercado. E a gente sempre foi muito apaixonado pela biologia. Isso é muito importante, essa paixão. E hoje eu já não leciono mais na Santa Casa, porém, desde 98, eu sou professor visitante lá na Universidade Federal de São Carlos, onde eu atuo no programa de pós-graduação em biotecnologia. Só um minuto. E oriento também nesse programa. E essa proximidade com a universidade é muito legal. A gente acaba fazendo muita troca entre o mercado e a universidade, tanto de conhecimento quanto de pessoas. E, bem, eu tive muita sorte de vir para São Carlos. Em 98, quando eu vim para cá, a cidade não tinha uma estrutura tão grande de inovação e empreendedorismo. Isso foi se criando. Hoje a gente tem um sistema aqui em São Carlos de empresas inovadoras que é comparável ao que acontece em Israel, por exemplo, que é um dos países mais inovadores do mundo. Israel tem, em média, uma empresa de tecnologia para cada 1.400 habitantes. Aqui em São Carlos a gente tem uma empresa de tecnologia para cada 1.334 habitantes. Então, está muito acima da média nacional, que é uma empresa de tecnologia para cada 33.000 habitantes. Então, esse ecossistema acaba ajudando bastante.
Então, a mão de obra aqui em São Carlos para biólogos é bastante procurada. A gente tem uma mão de obra abundante com pessoas de ótima formação e, enfim, a minha empresa já trabalhou com animais, fazendo, por exemplo, paternidade em bovinos, paternidade em ovelhas, ovinos, paternidade em avestruzes. Trabalhamos com identificação de vírus em fazendas de camarão. Essas atividades parecem que não são importantes de maneira econômica, mas são muito importantes. O Brasil é o segundo maior exportador de camarão do mundo, camarão cultivado. E o que pode dar errado numa fazenda de camarão é a infecção por vírus. Então, a detecção precoce desse vírus é muito importante e é feita através de análise de DNA. Da mesma maneira, a paternidade em bovinos e ovinos, avestruzes, é uma exigência do Ministério da Agricultura, então tem um mercado enorme. Porém, em 2015, nós decidimos trabalhar especificamente com humanos. E hoje, a DNA Consult é uma das principais empresas do país que trabalham com biologia molecular clínica. Então, o médico faz um pedido médico e a gente faz a análise para, por exemplo, saber se aquela pessoa tem ou não um câncer de mama, qual é o tipo de variante genética que causa aquela mutação, e aí a gente pode ter uma ótima ideia de como é que vai evoluir aquele câncer, como é que é a melhor maneira de curar aquele câncer, não só de mama, vários tipos de doenças. E aí é muito interessante que o mercado foi evoluindo junto com a gente foi evoluindo junto com o mercado. Então, a Agência Nacional de Saúde, por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que regula os planos de saúde, a cada 2 anos ela emite um comunicado dizendo quais são os procedimentos de pagamento obrigatório pelo convênio médico, quais exames os convênios médicos são obrigados a pagar. Então, existe dentro desse rol da ANS uma parte específica de genética. Esses exames têm crescido muito em número, em complexidade. A DNA Consult realiza todos os exames que estão no rol da ANS, atendendo pacientes no Brasil inteiro. A gente trabalha muito para planos de saúde, então atendemos pacientes desde o Amapá, Nordeste, Norte do Brasil, Sul. E é muito interessante que, além da própria inovação nas tecnologias de sequenciamento e genotipagem que nós usamos no dia a dia, a gente teve que inovar em outras áreas também, como a área de logística. Então, já há mais de 15 anos, nós desenvolvemos uma metodologia para coleta de células orais. Uma escovinha, você coloca no meio de transporte, e ali você tem o DNA conservado, que você pode mandar pelo correio, por exemplo. Isso ampliou muito a nossa área de trabalho. Então, a inovação está no sangue, não apenas nas tecnologias eminentemente biológicas. E aí, em 2019, nós começamos a trabalhar, lançamos um produto diferente. Lançamos em 2019, mas isso sempre esteve na minha cabeça, que é a informação genética direta ao consumidor. Então, tem algumas coisas muito legais que não dá para você saber de outra maneira, além, pelo menos hoje em dia, né, além de fazendo um teste de DNA. Então, hoje nós temos algumas marcas dentro do nosso grupo, é o grupo DNA, que envolve a DNA Consult, que essa empresa é a principal, a mais antiga, que faz a parte clínica, a parte médica. Temos a DNA Club, que faz a genotipagem de marcadores moleculares que revelam certos fenótipos interessantíssimos, dentro, por exemplo, da nutrigenética. Será que eu posso comer gordura animal sem engordar? Será que eu posso comer gordura animal e ter um risco menor ou maior de ter arteriosclerose? Será que eu tenho deficiência de alguma vitamina? Eu, por exemplo, particularmente, tenho deficiência de uma enzima chamada metiltetraidrofolato redutase, que diminui
a minha absorção de vitamina B9. Eu tenho que tomar uma reposição de vitamina B9. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora, quando eu fiz esse teste, que foi em 2018. Então, eu tomo um complemento de vitamina B9 para evitar problemas cardiovasculares e neurológicos. A gente trabalha também, além da nutrigenética, com outros tipos de exame. Tem o fitness, que verifica a sua estruturação muscular. Para qual esporte você está mais apto? Será que você tem maior ou menor tendência a ter uma lesão no tendão de Aquiles? Coisas desse tipo. Outra coisa, tem a parte de mind, onde você pode identificar doenças neurológicas tratáveis. Será que você tem uma propensão maior ao Alzheimer? Poxa, a gente pode evitar, não dá para curar, sem dúvida, ainda não existe a cura, mas você pode retardar o aparecimento da doença através de certas atividades. Então, isso é muito importante, porque faz emergir uma nova área de saúde e bem-estar. Vejam que coisa legal. A gente vai mandar pessoas para Marte. A gente tem que saber exatamente quais são as suscetibilidades dessas pessoas. Imagina você enviar um astronauta para lá com alto risco de ter infarto do miocárdio, por exemplo, ou um alto risco de ter lesões neurológicas. A única maneira da gente poder fazer essa prevenção adequadamente é através da leitura do DNA. Então, nós desenvolvemos muito mais do que o sequenciamento e a genotipagem, que hoje é uma commodity. A gente desenvolve, na verdade, a inteligência de como analisar esses dados e passar para o paciente quais são as suas suscetibilidades. Isso tudo criou uma possibilidade muito legal. Os planos de saúde, o SUS também, gastam muito dinheiro com coisas que não são... que não têm uma função tão importante para cada um de nós. Então, se pegarmos eu e o Wagner, por exemplo, e o Crivellari, vamos fazer um check-up nesses três, check-up médico. Eles vão fazer exatamente os mesmos exames para nós três. Só que um de nós pode ter uma probabilidade maior de ter um problema cardiológico, o outro de ter um problema renal, o outro de ter um câncer. Poxa vida, de que vale um plano de saúde saber disso? Quando for fazer o check-up, faz o check-up e olha muito mais na área onde a pessoa tem maiores fraquezas. E com isso você consegue saber que a pessoa pode vir a ter aquela doença, e às vezes você consegue evitar que a pessoa tenha a doença nem vai aparecer, porque você vai fazer tratamentos preventivos. Ou, quando a doença aparecer, você consegue pegar ela muito no começo e evitar que aquilo cause problemas muito sérios. Um câncer de mama, por exemplo, custa em média para o sistema de saúde R$1.200.000, quando a pessoa tem que fazer a cirurgia, etc. Quando detectado precocemente, a retirada desses microtumores da mama, por exemplo, não custa mais do que R$1.000. Então, a identificação das suscetibilidades é muito importante. E aí nós criamos dentro do grupo DNA, além da DNA Consult, a DNA Clube, nós estamos iniciando agora a DNA PET, onde nós fazemos exames moleculares em animais de estimação, em PETs, e a gente consegue também, da mesma maneira, entender as suscetibilidades, fazer uma farmacogenética adequada, fazemos uma nutrigenética que vai poder indicar quais os melhores alimentos para o seu animal. Então, a gente tem se diversificado, a gente tem crescido, tivemos um impulso muito forte com a Covid. Fomos o primeiro laboratório do país a trabalhar com amostras de saliva para fazer o teste de Covid, ao invés de suave nasofaríngeo, onde você coloca um suave de 20 centímetros na narina, tem que chegar até a garganta, você gira aquilo lá para fazer a coleta. Até hoje, muitas empresas trabalham dessa maneira. Mas logo no começo da pandemia, em abril,
do ano passado, nós fizemos todos os testes e verificamos que a saliva era um material adequado. Isso nos proporcionou um crescimento muito grande, porque a gente manda um kit para sua casa, você deposita saliva em um tubo, fecha o tubo, manda para a gente tem transportadoras específicas em alguns estados. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, São Paulo e ABC, você faz o teste, ou melhor, solicita o teste pela internet, o motoboy vai até a tua casa, você deposita a saliva nesse tubinho, o motoboy traz numa central em São Paulo, todo dia de São Paulo sai um transporte refrigerado, etc. Chega aqui em São Carlos de manhãzinha, no outro dia, até o meio-dia, você tem seu resultado super seguro. Então, é importante isso. A gente tem a inovação em tecnologias biológicas, mas no nosso dia a dia, a gente acaba inovando em logística, em coisas que não tem muito a ver com a tecnologia biológica, que são extremamente importantes para fazer com que os nossos produtos entrem no mercado e possam ser usados por todo mundo. Então, a gente tem uma preocupação enorme em que a nossa tecnologia melhore a qualidade de vida das pessoas e atinja o maior número de pessoas possíveis, sendo mais barata, mais eficiente. Eu acho que isso é o cerne do nosso trabalho. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho muito importante aí quando você quer empreender, outro dia me perguntaram, Euclides, quais são as principais dificuldades que você enfrentou durante esses anos aí que você está à frente da DNA Consult? Foi muito difícil para mim me lembrar, porque todos os dias tem tantas dificuldades, tantos desafios, que a gente acaba aprendendo a sobrepujar esses desafios e olhar para frente. Porém, se eu pudesse dar um conselho aqui para quem quer começar a empreender, primeira coisa, eu acho que é ter um contador, um escritório de contabilidade confiável e que trabalhe bem. Você ter um advogado que te apoie, que te acompanhe. Algo extremamente importante é a filiação da empresa ao conselho. O CRBio 1, eu já tive problemas, claro, no começo falavam, não, um biólogo não pode assinar laudos de análises clínicas. Aí a gente apresentou a documentação para o CRBio, e quem brigou com o Conselho de Medicina, com o Conselho de Farmácia, com o Conselho de Biomedicina, pela empresa, foi o CRBio 1. E outros problemas que houveram, o CRBio sempre esteve muito atento, muito ao lado das empresas da DNA Consult e das outras empresas que também são registradas lá. Isso é extremamente importante. E é isso, Wagner. Eu não sei se eu posso falar mais alguma coisa ou se a gente já chegou num ponto de abrir a discussão. O que você prefere, Euclides? Oi? Você prefere falar mais alguma coisa? Ainda tem um tempinho. Ou prefere passar para a discussão? Quanto tempo mais eu tenho? Desculpa, Wagner. Uns 5 minutos. Então eu quero falar mais. Pode falar que está sendo muito, Quero falar muito mais. importante. Sabe que a gente, aqui no interior, nessa região que nós estamos, em São Carlos, a gente tem Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, tem ótimas escolas de biologia por aqui. E a gente tem percebido, através de estágios que as pessoas fazem lá na DNA Consult, biólogos fazem na DNA Consult, que a procura realmente, como o Augusto Crivellari falou, a procura do empreendedorismo pelos biólogos tem crescido muito. Certamente isso se deve ao número de pessoas que estão se formando todo ano, não é proporcional ao número de escolas e posições que existem por aí, nas empresas, nas universidades. Então, eu acredito, do fundo do coração, realmente, que o biólogo, ele é essencial para
criar novos produtos e serviços, porque a gente tem uma visão social, eu tenho a impressão, muito aprimorada, a gente tem uma visão ecológica importante. Nenhum biólogo vai abrir uma empresa poluidora, por exemplo. Então, isso acho que é muito legal e está no momento certo, na hora certa. E a outra coisa que, reforçando também o que o Crivellari falou, é que quando eu me formei, faz tempo, hein? Foi em 89, biólogo não tinha, das empresas, a gente nem sequer pensava em ter um biólogo no seu quadro, não se encaixava. Hoje isso é muito diferente. Hoje as empresas conhecem os biólogos, sabem que os biólogos não são apenas da área de zoologia, de botânica, que tem muitas áreas e que eles podem realmente ajudar no processo produtivo, eles podem ajudar trabalhando dentro do laboratório da empresa, trabalhando no desenvolvimento de produtos da empresa, trabalhando como empreendedores, e isso vai só crescer, tenho certeza absoluta. É lógico que os engenheiros são criados para resolverem problemas. Hoje, para vocês terem uma ideia, há mais ou menos um ano, eu deixei de ser o CEO do grupo DNA Consult, hoje eu sou diretor científico. Quem é o CEO é um engenheiro. Então, isso foi muito bom para a empresa cresceu, e eu posso fazer aquilo que eu gosto e sei fazer realmente, que é a parte científica, enquanto ele faz a parte de negócios. Eu tentei fazer um MBA, fiz, na verdade, mas é engraçado que de você aprender os conceitos, de você utilizar aqueles conceitos, não é uma coisa trivial, não é fácil. Eu acho que é muito interessante poder conhecer aquilo, inclusive para poder discutir com uma pessoa, com hoje, por exemplo, que eu discuto com o CEO da empresa, assuntos diferentes, entender o que significa EBITDA, por exemplo, que é uma coisa que eu não sabia o que era, e discutir termos técnicos em finanças e direito e gestão, mas é isso, a gente está muito feliz, só estamos crescendo, continuamos inovando. Agora a gente está, nesse produto PET, por exemplo, a gente está lançando um kit muito legal, um cotonetezinho para você passar na boquinha do seu cachorro, do seu gato, manda para a gente, de qualquer lugar do mundo. Fizemos exame já em Portugal, para a Espanha, e a gente vai falar coisas que você jamais imaginaria sobre o seu pet. Às vezes é interessante prevenir doenças, às vezes é interessante saber de quais raças ele é derivado. Eu tenho um cachorro, por exemplo, a gente fez o teste no meu cachorro, ele é derivado de mais de 50 raças. Ele é bem vira-lata mesmo, sabe? Mas a gente fez para ver o que ia acontecer. Por outro lado, existem animais que são mais puros geneticamente, e aí a gente já consegue fazer uma previsão muito melhor das possíveis doenças que ele pode ter, dos nutrientes que ele mais precisa, das vias metabólicas que são mais ou menos ativas naquele animal. E é isso aí, Wagner. Seu telefone está... Seu microfone está desligado. Abri agora. Obrigado, Euclides, nosso amigo aí de longa data, muito querido, companheiro de vários eventos aí promovidos pelo Conselho Regional de Biologia, e também com essa ampla experiência dentro do mercado das empresas, né, no mercado empresarial. Eu vi que vocês dois fizeram MBA, né? É uma coisa interessante. O Augusto, ele comentou que a gente precisa complementar a nossa formação, e realmente isso é verdade. A gente não tem uma formação ligada a alguma coisa, por menor que seja, de mercado ou mesmo de empreendedorismo. Infelizmente, os nossos currículos são muito defasados, né? Eu fiz biologia há 40 anos, o Euclides terminou faz 30, né? O Augusto
é mais novo, deve fazer Uns 15 anos. Não estou te ouvindo, não, Wagner. agora sim? Ah, ok. É, esse é um grande problema. O currículo dos cursos de biologia não evolui, não acompanhou o mercado. Isso não é uma coisa só nossa, ocorre em outras profissões, mas no nosso caso é um problema muito sério, né? Eu acho que os alunos precisam cobrar isso das suas instituições, para que os professores, os coordenadores, a direção das instituições saiam da sua zona de conforto e adaptem a sua, a sua grade curricular às novas exigências do mercado profissional, né? Mas eu gostaria de perguntar para o Augusto se ele acha que o MBA foi a melhor coisa que ele deveria fazer mesmo, como isso ajudou você na definição da sua carreira? Essa é uma excelente pergunta, Wagner. Muito bacana, eu queria dizer, ouvir sua história também, super inspiradora. Sinceramente, eu só fui descobrir a diferença que ela fez quando, como o Euclides mencionou, eu precisava conversar com as pessoas a respeito daqueles assuntos. Então, ele mencionou o EBITDA, quando eu precisava discutir sobre ferramentas de RH e coisas do tipo. Então, o que eu digo, o meu ponto é o seguinte: eu só fui descobrir o quanto o MBA fez diferença na minha vida quando eu, de fato, passei a atuar no mercado de trabalho. Até então, eu estava fazendo mestrado e MBA junto, e eu estava adorando. Como todo biólogo curioso, eu estava gostando do que eu estava escutando lá. Economia, né, dados macroeconômicos, como que funciona a economia, os conceitos, eu estava adorando. Mas mais como uma curiosidade do que uma aplicação no dia a dia. Então, ele realmente foi me ajudar depois que eu comecei a atuar. Porém, tem um ponto que eu costumo dizer quando as pessoas me fazem exatamente essa pergunta, é que existe um aspecto que me ajudou antes de entrar no curso, na minha posição então Monsanto e depois na Bayer. Existe uma parte da escola, das escolas de administração, que é apresentações de alto impacto, é, é, as questões relacionadas ao que a gente chama de business case, então você montar um business case, um caso de uma empresa, por exemplo, e isso me ajudou muito nas primeiras conversas com a indústria. Então, assim, quando eu ia para um congresso, por exemplo, encontrava um colega da Natura, que fazia pesquisa na Natura, ou um profissional da Natura, que frequentam bastante congressos, ou da Monsanto na época, da Bayer, a minha conversa ficava mais fácil com eles, porque eu conhecia um pouco dos vocábulos do mundo deles. Então, e aí, veja, não é algo é algo muito sutil, né? Às vezes você procurar um MBA para você ter os vocábulos, por exemplo, talvez seja um esforço demasiadamente grande, né, para você conseguir romper essa barreira de linguagem. E eu não posso dizer, com certeza, o que seria da minha vida sem ele, mas com ele certamente foi algo que me ajudou a entrar e, uma vez dentro, navegar dentro desse mundo de vocábulos. O professor Euclides realmente falou um ponto importante, falou da regulamentação. Eu trabalho na regulamentação. Se você já teve, você colega que escuta, já teve a experiência de conversar com um advogado, vocês vão ver que é um outro também, é um outro vernáculo, né? É uma outra forma de conversar, e a regulamentação passa por isso. Então me ajudou muito nisso, a meio que aprender, e a ciência também é uma linguagem própria, né? Então eu acho que me ajudou a estimular um pouco essa cabeça, a minha cabeça, Wagner, das diferentes formas de conversar e as diferentes formas de interagir com esses grupos. Mas eu só tomei consciência de fato quando alguém veio e me perguntou, por exemplo, e aí, como é que tá o EBITDA da Bayer, né? Aí ali fez a diferença mesmo. Ótimo, muito bem colocado. Eu repasso uma pergunta semelhante ao Euclides. Você também fez o MBA, você disse que ajudou muito, né, nesse contato, nessa conversação, mas não era exatamente o que você queria fazer, administrar. Eu te pergunto, Euclides, você acha que, baseado também um pouco no que o Augusto falou, né, o MBA, que é um investimento mais alto, tanto financeiro como de tempo, você acha que realmente seria necessário para você, ou fazendo pequenos cursos no Sebrae, por exemplo, teria substituído o MBA? O que você acha, Euclides?
Tá sem som, precisa abrir o som. O MBA foi muito importante, foi um MBA financiado e organizado pela FAPESP para os coordenadores de PIP, e foi muito legal, foi muito importante, eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, e aquilo realmente foi fundamental para que eu pudesse amadurecer nos negócios. Então, imagina, é muito difícil, né, para a gente, biólogo já meio antigo, poder estar à frente da empresa, principalmente nas negociações. Sabe, quando você está da porta para dentro da empresa, e daí eu como fundador e tal, você cria uma personalidade da empresa, você consegue conversar com seus funcionários, você procura fazer o melhor. Mas quando você vai sair da empresa para negociar com alguém de fora, aí o MBA se torna ainda mais essencial. Então, às vezes, as pessoas falavam assim, você sabe como é, porque agora, por exemplo, na inovação, empreendedorismo, todo mundo de 24, 25 anos, você vê o cara conversando, você mal entende o que ele fala. E para mim era desse jeito. E aí isso melhorou muito. Inclusive hoje, quando eu converso com esse pessoal, que em São Carlos tem um ecossistema de inovação muito forte, tem muita gente de 20 e poucos anos trabalhando, você vai conversar com eles, eu ainda consigo entender algumas coisas que eles falam, sabe? Dá para negociar um pouco, mas a negociação é extremamente importante, você conhecer e ter essa interlocução. E aí tem um negócio interessante, você nunca vai ver um engenheiro fazendo biologia. Eu acho que nunca vi isso. Mas um biólogo entender de negócios, isso nos torna muito maiores, porque ninguém vai entender sobre ácidos nucleicos. Então você é capaz de falar um pouquinho de economia e um montão de ácidos nucleicos. Então você se torna uma pessoa mais importante dentro daquela conversa, sabe? As pessoas te ouvem mais. Então eu acho que isso é bem legal. Eu faria de novo. E na época eu tinha um pouquinho mais de tempo. Hoje meu tempo está muito, muito curto e não dá para fazer um curso mais forte, mas eu faria de novo, sem dúvida. Se eu soubesse de tudo isso, eu teria terminado a graduação, ao invés de fazer mestrado, eu teria feito um MBA, depois o mestrado e o doutorado. Eu acho que isso teria dado um impulso muito grande na minha carreira. Muito importante esse seu depoimento, essas suas colocações para os biólogos jovens que estão iniciando, né? Gostei muito, né? Eu vi que o Augusto também está aí reforçando, né? A ideia. E eu volto agora para o Augusto para a gente tratar de um outro ponto que eu acho que os nossos colegas têm muita dificuldade. Como que você conseguiu a primeira oportunidade, que você falou que foi na Monsanto, e aí depois você passou para a BASF, né? Você foi atrás, você viu algum anúncio, alguém te indicou? Como é essa primeira, é, esse primeiro emprego numa grande empresa, aqueles que não querem empreender, mas que ainda buscam por empregos? Lembra que a gente falou no início que os empregos estão cada vez mais reduzidos, né? Mas ainda existem, né? E é um mercado muito importante. Como que foi esse seu início e o que você recomenda para os biólogos que, ao invés de empreender, querem um emprego numa grande empresa? Obrigado pela pergunta, professor. E realmente estava excitado aqui com o que o Euclides estava falando, né? Porque realmente um engenheiro nunca vai falar sobre ácido nucleico como nós, e o contrário, acreditem, é válido. Isso é muito característico dos biólogos. Então, essa é uma pergunta. Eu vou dar a minha versão de resposta, professor, mas adianto que nos últimos 10 anos que eu estive na indústria, agora isso vem mudando, né? Então, eu vou começar de trás para frente, né? Hoje em dia, existe uma tal de presença digital, né? Então, a presença no LinkedIn, a presença no Instagram, nas redes sociais de forma geral, mas em especial nas profissionais como o LinkedIn, por exemplo, que
que faz uma parte, né, dessas interações, das primeiras interações, que na época que eu entrei não existia. E digo que hoje ele existe e é uma presença muito forte. Então, quem é você nas redes sociais hoje, ele é visto pelas empresas, é valorizado pelas empresas, porque hoje o mundo, a gente queira ou não, né, o mundo se comunica dentro, ainda mais depois desses 2 últimos anos, é muito intensa a comunicação e como as pessoas interagem e se apresentam no mundo digital. Então, começaria daí, tá? Uma boa presença digital, um bom LinkedIn, se possível, um LinkedIn atuando, né? Então, interagindo com colegas e procurando interações, né? Então, você tem um colega que trabalha na BASF, na Bayer, interaja com essa pessoa por lá, o que essa pessoa posta, o que essa pessoa fala, né? Isso vai te educar, vai te ensinar a educar com relação à cultura daquela empresa, a cultura das pessoas que trabalham naquela empresa. E, mais uma vez, vai te ajudar nessas interações, nessas interfaces aí, né? E aí, um outro ponto, se você está na graduação, eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu já participei de uma época mais abundante de posições para biólogos, né? Do que os colegas que vieram de antes, né? Então já existia mais posições. Então não deixe de se candidatar aos processos de trainee, aos processos de estágio, porque eles te ensinam muito, de novo, sobre a cultura da empresa, sobre como se portar naquela situação, né? Que você está numa entrevista, que você está sendo avaliado numa dinâmica e coisas do tipo, né? Hoje tudo sendo feito na plataforma, nas interfaces digitais. Por isso o primeiro ponto, né? Você estar versado e versada na comunicação no meio digital é importante e vai te ajudar bastante. E aí o ponto que comigo deu certo, que na minha época dava certo, tenho certeza que hoje ainda dá certo, em especial quando voltarem as interações físicas, eu sempre fui muito atento, eu sempre fui muito curioso e muito atento ao que as pessoas estavam dizendo, e onde essas pessoas, os espaços que essas pessoas ocupavam. Então, por exemplo, a primeira pessoa que eu conheci da Monsanto estava num congresso. Eu peguei o livreto, né, dos anais do congresso e estava dando uma lida ali e comecei a procurar empresas que estavam ali. E aí eu fui até o pôster, eu fui até a palestra, fiz perguntas e passei a tentar conhecer essas pessoas. E naquele momento eu nem estava indo com o meu currículo, eu estava indo ali para que eles gostam de trabalhar nessa empresa. Eles se identificam com o propósito dessas empresas? Como eles falam? Como eles se portam? Qual é a formação acadêmica deles? Né? Então eles fizeram MBA, eles não fizeram MBA, então nesses espaços eu tinha a chance de interagir com essas pessoas. E dali eu comecei a criar alguns contatos, então de cartão em cartão, conhecendo as pessoas, e através da própria universidade que divulgava, né, o Marcos Buqueride é um cara que sempre divulgou, então a indústria, ele tinha contato com a indústria tinha vagas, divulgava para ele divulgava internamente. E aí uma das vagas que foi divulgada internamente era justamente uma pessoa que eu tinha um desses cartões, né? E dali eu comecei a construção, liguei para a pessoa, o que estava acontecendo, o que é a vaga, e a gente foi construindo a partir dali e eu acabei sendo selecionado. Então, eu acho que a gente tem que as duas coisas. Então, importante você ter uma presença hoje. Importante você ter uma presença digital e procurar oportunidades onde você treina, porque é um treino também, né? Você entrevistas, como você se expõe, como você fala, como que a sua linha de raciocínio para apresentar as suas fortalezas, as suas fraquezas, eventualmente. E certamente não negligenciar esses pequenos contatos que, por mais que eu nunca vi acontecer de alguém, nunca ninguém chegou com um currículo para mim, eu contratei aquela pessoa. Comigo isso nunca aconteceu. Estou certo que existem casos como esse também, mas eu já vi inúmeros casos, o meu incluso, de eu ter entrado num processo seletivo, ou alguém ter entrado num processo seletivo e a pessoa lembrar, pô, eu conheci esse cara num congresso, eu conheci esse cara numa feira, lembra desse cara, ele era aluno de quem? Ele era aluno do professor Wagner, dá uma ligada ao professor Wagner, e aí esse círculo começa a girar. Eu não posso dizer que isso é a garantia de que você vai conseguir sua posição. Não, isso funcionou para mim, mas não dá para dizer que é uma garantia. Mas certamente é uma maneira mais proativa de você enxergar como você se coloca no mercado de trabalho do que a gente simplesmente ficar ali esperando pingar uma posição ou outra posição. É muito, muito importante essa sua colocação, porque mostra claramente que a gente precisa ser proativo e não só reativo, né? A gente tem que ser reativo a todas as oportunidades. Quer dizer, pelo que você colocou, surgiu uma oportunidade, eu vou aplicar.
né? Eu vou tentar. Mas não basta isso, a gente tem que ser proativo, ir atrás, né? Essa colocação dos congressos é muito importante, estabelecer uma rede de contatos, né? Se mostrar, se fazer presente, se fazer ver, né? E como hoje tem as redes sociais, e as redes sociais são muito importantes, pelo que você colocou aí também, fica claro que o LinkedIn não é uma brincadeira nem um caça-níqueis, né? Ao contrário, como você colocou, parece que o LinkedIn é uma boa plataforma para as pessoas se inscreverem, mas não basta você se inscrever e colocar seu nome lá e ficar esperando, não é, Augusto? Eu acho que Presença digital. Você você precisa tem. estar lá, de fato. Exato, presença digital. Esse termo é muito importante. Tá vendo? Um termo que eu não conhecia, ó, um termo novo para mim, estou aprendendo agora. Você tem que criar a sua presença digital, né? Para se fazendo conhecer, mostrando o que você é, entendendo como as pessoas são, né? Como as empresas são, e a partir daí as oportunidades surgem mais facilmente. É isso, né, Augusto? Certamente, certamente essa encarar de forma proativa, tentar entender esses novos momentos e procurar esses espaços de interação, com certeza. Muito bom, muito boa a sua colocação. E Euclides, eu acho que se você quiser ser um empresário, né, você não precisa, no início, você toma suas atitudes, evidente que você tem que ser totalmente proativo, senão a coisa não vai acontecer, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco para os nossos pretensos empresários como você lida com as mídias digitais e como isso interfere na empresa, como você lança um novo produto, né? As mídias digitais são igualmente importantes para a sua empresa e para as novas empresas que se estabelecem no mercado? Olha, Wagner, são essenciais. Na verdade, hoje em dia, principalmente dentro da pandemia, onde as pessoas mudaram hábitos, né, de comportamento, então as mídias digitais são completamente essenciais. E, e aí tem uma coisa interessante para comentar. Eu sempre imaginei que publicitários fossem pessoas extremamente criativas, mas hoje eu tenho certeza que os biólogos são muito mais criativos do que os publicitários. Os publicitários, eles sempre fazem uma coisa igual. Uma pessoa inventa uma coisa, ele vai lá e faz outra igualzinha, só muda o nome, a cor. Isso é um grande problema, sabe, que a gente enfrenta. Hoje, os conteúdos mais interessantes que nós temos dos nossos produtos são criados dentro da empresa por pessoal da biologia. Olha que coisa interessante, cara. Então, quando a gente manda para a agência fazer, eles fazem uma coisa quadradinha, igual a todo mundo. Aí a gente dá uma repaginada, refaz antes de publicar. Mas, para você ter uma ideia, Wagner, a gente tem um produto novo aí que a gente vendeu 15 unidades no mês passado, desse produto novo, usando mídia social e tal, é bem novo. Na semana passada nós fizemos uma live de uma nutricionista que trabalha conosco, é uma menina jovem, inteligente, expansiva, ela é muito legal, e ela fez uma live sobre nutrigenética. E durante essa live, com essa história do Black Friday e tal, a gente colocou um cupom de desconto. Durante as 2 horas que ela falou, a gente vendeu 68 desses Nossa! produtos. Olha que coisa interessante. Então, a gente não imaginava que fosse ser tanta coisa, mas realmente as pessoas querem interagir de uma maneira fácil, de casa, do seu computador, do seu celular, sem sair de casa. Então, ela teve a oportunidade de aprender com uma especialista como é que funciona aquilo, como uma mudança no teu DNA vai alterar o seu metabolismo e como uma proposta nutricional adequada vai melhorar a sua vida, a sua saúde, a sua qualidade de vida, a sua longevidade. Então, essa ferramenta de poder encontrar um monte de gente é muito legal, é essencial. Eu não vejo mais realmente uma loja
média, a gente vive no interior, uma cidade de 250 mil habitantes, tem um comércio, mas você pode comprar um produto aqui, por exemplo, no Ponto Frio, que tem uma loja aqui na cidade, compra pelo computador, se quiser, você retira na loja, ou eles levam para a tua casa. Mas a gente vê que as lojas estão diminuindo, grandes lojas, pernambucanas, Casas Bahia, estão diminuindo os pontos físicos, aumentando o investimento nessa área de televendas, e isso é essencial e é muito importante. É uma outra coisa interessante, isso que eu falei, essa história do biólogo ser tão criativo que ele pode, inclusive, criar conteúdo para a mídia social, para vendas, inclusive. Então, talvez seja uma área que eu não pensaria nisso há alguns anos atrás, mas hoje em dia a gente tem uma equipe com 2 biólogos que trabalham nessa área de propaganda, publicidade, mídia social, que controlam isso daí para a gente. Olha, muito interessante, hein? Então, biólogo trabalhando como eu não sei qual seria a palavra, né? Não é o youtuber, mas um influenciador digital ou Como, talvez, sei lá, publicitário mesmo. então, é É, bem Mais ou menos. legal. Bem interessante. Fala, Augusto. Viu, Wagner? Vou aproveitar esse gancho, né? Se vocês abrirem agora a internet, provável que o celular, o Instagram da vida, se vocês provavelmente vão lembrar do Átila Yamarino, né? Que agora, nesses últimos anos, ele esteve em franca evidência pelo canal de divulgação científica que ele tem. Ele é biólogo da Universidade de São Paulo, 2 anos antes do meu curso. Então, ele é um grande hoje produtor, né? Influenciador digital na área de comunicação de ciência, e para citar outro, esse mesmo do meu ano, Rodrigo Polizel, de um canal que chama Brasil Biomas, também, franca presença digital, e ele tem uma empresa de consultoria ambiental, faz entrevistas e divulga conteúdo na área de botânica também no Instagram. Então, realmente, são 2 biólogos, com essa presença digital, não no ambiente do LinkedIn, mas no ambiente do hardcore, vamos dizer assim, né, da divulgação digital, o Instagram, o YouTube. Então, muito legal. Concordo que realmente a presença, esse caminho e essa profissão até, né, digredindo um pouco da questão de geração de conteúdo para fins de divulgação e de publicitários, mas também para divulgação de conteúdo. Então, a gente tem biólogos e youtubers e eles são bem famosos. Muito legal, muito bem lembrado, né? E eu gostaria de citar aqui que o Combio, né, já antevendo a importância, vai ter uma mesa sobre divulgação científica nas mídias sociais, né? Se alguém quiser participar, vai ser as pessoas que estão interessadas, e pelo que os nossos palestrantes estão falando aqui, eu acho que todos deveriam participar, né? Vai ser no domingo às 19 horas. Então é um dia bom, um horário bom. Eu acho que porque as pessoas não devem ter outros compromissos nesse horário. Participem dessa mesa para ter informações complementares sobre esse assunto que é extremamente importante. E eu vou esticar um pouco mais essa discussão, porque realmente me parece muito pertinente, muito atual, né? Muito de acordo com o momento que a gente está vivendo para quem quer uma colocação profissional ou vai empreender e ter a sua própria empresa, né? Então eu pergunto, vou começar pelo Augusto e depois vou passar a mesma pergunta para o Euclides, né? A gente observa também que principalmente o pessoal mais jovem ou mais velho, né, muito mais velho, eles gastam muito tempo nas mídias digitais, eles ficam no Facebook muito tempo, ficam no celular o tempo todo, né? Isso tem sido bastante criticado ou às vezes tem sido visto como uma fonte de perda de tempo. Eu me lembro uma época que as empresas proibiam os seus funcionários de acessar Facebook. Na universidade que eu trabalho, uma época teve um bloqueio às mídias sociais, a gente não podia de dentro da universidade acessar nenhuma mídia social, né? É claro que isso tudo acabou, porque hoje o pessoal usa as mídias sociais, inclusive, para trabalhar, mas eu gostaria que o Augusto, inicialmente, depois o Euclides, comentasse um pouco como
escapar dessa armadilha, né? Que quando você começa a participar muito das mídias sociais, você acaba caindo numa armadilha de ficar vendo o que está fazendo o teu amigo e se sentir frustrado porque ele está numa boa e você não, né? As mídias sociais acabam gerando uma série de problemas psicológicos, porque parece que todo mundo só posta as coisas boas, parece que todo mundo está bem e só a gente que está numa pior, enfrentando um monte de problemas, né? Como os biólogos que pretendem criar essa presença digital e interagir com as mídias sociais de um modo positivo, proativo para os seus negócios, para a sua atividade profissional, conseguem se livrar dessa questão? E a segunda pergunta, quais são as mídias sociais que realmente são importantes hoje, na opinião de vocês? Olha, eu vou começar pela segunda, porque eu vou ser muito honesto. Eu estou em algumas, mas eu tenho certeza que não estou em nem 10% das que são as mais importantes, né? Então, o Facebook ainda tem presença, o Instagram, né? Eu vou considerar aqui o YouTube como divulgação de conteúdo também com mídia social. Certamente o LinkedIn, como eu mencionei, mas eu sei que a gente já migra de forma muito consistente para interações ainda mais rápidas, né, como o TikTok e interações que são interações de 20 segundos. E, Wagner, eu vou dizer uma coisa, eu vou falar dois aspectos. O primeiro é importante, de fato, é uma questão de sanidade mental, né, você tomar cuidado com o que a gente vê e a gente aprender a filtrar. Eu acho que o biólogo, e aí é justamente o que, por exemplo, o Átila Yamarino faz, né? Seja crítico com relação ao que você vê, né, nas redes sociais, né? Então, seja crítico, seja cientista quando você vê lá, tanto no critério de qualidade da informação que está sendo divulgada, quanto você entender que aquela pessoa, como qualquer pessoa, talvez só esteja contando parte da história como um todo, né? Mas, então esse é um ponto. Até a minha esposa está aqui agora, nesse exato instante, trabalhando num livro didático que vai ensinar alunos de 4º ano até 9º ano, justamente para como eles navegam na presença digital deles, entre outras coisas, mas também esse assunto. Então, como, por exemplo, um aluno... Muito interessante, hein? É incrível, isso faz parte do Plano Nacional do Livro Didático, então não é algo que é a empresa dela pensando, nem nada disso, é algo presente já, né? E isso conecta com o meu outro ponto. Feliz ou infelizmente, isso não vai diminuir, e eu não diria que a gente precisa diminuir. Hoje, as interações, como o professor Euclides bem disse, elas vão acontecer no meio digital. Então, eu não quero dizer que a gente precisa passar cada vez mais tempo no telefone, nem nada disso. A gente tem que passar tempo no telefone ou nas mídias com qualidade, né? Então, se colocando, se informando outras pessoas. Agora, se a gente olhar, por exemplo, eu não tenho o número de cabeça, mas em especial agora, em 2 anos de pandemia, citei aqui a Thalita, minha esposa, mas a quantidade de casamentos que surgiram a partir das interações dentro das interações digitais é gigantesco. Então, é absolutamente inegável e, na minha opinião, impossível a gente negar que a gente passará muito tempo nas mídias sociais, provavelmente cada vez mais tempo nas mídias sociais, mas o importante é que a gente seja crítico com o que a gente está vendo lá, com o que a gente divulga lá, e a gente passe um tempo de qualidade, né, nesse tempo que a gente está dedicando lá. Mas eu acho que é um caminho sem volta, Wagner, pelo menos é a minha opinião. Legal, muito obrigado. Repasso a mesma pergunta para o Euclides. Na verdade, eu vejo as mídias sociais como uma coisa natural da evolução das relações humanas e da presença da tecnologia de informação nas nossas vidas. Isso não vai voltar, só vai ficar diferente. E, na verdade, Wagner, a gente vai estranhando, né, essas coisas mais novas. Mas eu tenho a impressão de que, no meu caso, quando eu fiz graduação, eu fui em todas as festas, todas. Só que eu nunca fiquei de DP. Então, hoje em dia, se me convida para ir para uma festa, eu vou para a festa, fico até 3 da manhã, apesar da minha idade avançada, e no outro dia, 8 da manhã, eu estou trabalhando. Então, que beleza! eu vejo isso, eu tenho um filho de 14 anos,
tem outros de 27, tenho alunos, tenho pessoal que trabalha comigo. Eu acho assim, se o cara cumprir a obrigação dele e entregar o que ele tem que entregar, ele pode fazer o que ele quiser, tipo, ficar jogando um joguinho X aí a noite inteira. É isso, porque não tem como a gente segurar esse tipo de coisa. Não tem, você mesmo falou, a universidade fechou a porta para as mídias sociais dentro do sistema e abriu de novo. Aqui na UFSCar aconteceu isso também. Algumas empresas fazem isso. Lá na DNA Consult é completamente aberto e, aliás, é estimulado. Porque você tem quem são seus concorrentes? O que seus concorrentes estão fazendo? O único jeito de saber é através dessa mídia social. Então, eu acho que o mais importante é algo que é atemporal. Você tem que trabalhar, fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e não se deixar envolver ou ficar viciado em alguma coisa. Mas você pode fazer, tem que fazer o que você quiser. Meu filho, eu não tenho como obrigar ele a sair de uma vida social, mas é aqui que eu consigo conversar com o jogo. Então, desde que ele tire nota na escola, desde que ele tenha um trabalho e seja eficiente no trabalho dele, a gente realmente não tem o que fazer, ninguém, é uma coisa que ninguém vai segurar, não tem como, e só vai evoluir. E como vai evoluir? Eu não tenho a mínima ideia de como isso vai evoluir. Eu sei que vai evoluir, mas para onde vai, como vai, aí é uma coisa difícil da gente saber. Alguns países, de segunda a sexta, têm trabalhado 4 dias por semana e a eficiência parece que se mantém. Então, você poder ficar 3 dias de folga e trabalhar menos. Então, a gente tem tanta coisa nova acontecendo e nós ainda somos tão... Nossa, a sociedade, né, mundial atual ainda é tão antiquada do ponto de vista a receptividade a inovações, né? E as coisas vão acontecer em cima da gente e de um jeito que a gente não vai poder prever, né? Espero que nós, biólogos, com a nossa criatividade, possamos estar à frente de tudo isso e realmente criar dispositivos para que a vida de todo mundo melhore. O nosso produto DNA Clube, ele tem esse nome porque a gente imaginou o seguinte: você faz um teste de genotipagem e fica sabendo que, assim como eu, você tem um problema na metiltetraidrofolato redutase. Com quem você vai conversar sobre isso? Então, a DNA Clube pretende fazer uma rede social baseada em genoma. Então, poxa vida, eu tenho um problema nessa enzima aqui. Ah, você tem também? Pô, que legal que você fez. Ah, eu tomei tal remédio. Você melhorou? O que aconteceu? Seu filho tem isso também? Então, é uma ideia que a gente teve, o nome da empresa, o produto é esse, inclusive, porque a gente pretende criar uma mídia social baseada em genoma. Não só para estimular a informação, mas também esses testes de relação genótipo-fenótipo são criados por grandes empresas, grandes universidades que consomem milhões. Na medida que você puder espalhar isso para todo mundo, talvez a gente consiga bancos de dados muito mais eficientes e claros, né, dentro da nossa população, através desse clube, de uma maneira legal, onde você pode trocar receitas de bolo que seja melhor para quem tem deficiência em vitamina B, sei lá, coisa desse tipo. Muito interessante, né? Então a gente vê que a biotecnologia é uma aliada, né? Uma das áreas mais pujantes desse novo milênio e oferece uma gama enorme de atuações para os biólogos, mas dentro da biotecnologia, que é tema da nossa mesa aqui também, você pode ser você pode criar, por exemplo, uma nova rede social, como o professor Euclides mencionou. É uma coisa incrível, impensada, eu nunca imaginei isso.
né? Quando eu dou palestra sobre inovação, agora eu vou incluir essa ideia, Euclides, que eu gostei muito. Isso é uma inovação incrível que você está introduzindo, né? Inovação não necessariamente precisa ser um produto físico ou um serviço muito claro, muito bem definido, né? Você pode ter uma inovação na forma de promover seus produtos, porque aí nessa rede você vai promover, vai aumentar a quantidade de pessoas que conhecem esse tipo de assunto, conhecendo esse tipo de assunto, vai conhecer o serviço, né? Muito interessante. Só complementando, quais as mídias sociais que você acha hoje que são importantes para o indivíduo ter uma atuação profissional para criar essa presença na mídia social? Eu acho que profissionalmente, sem dúvida, o LinkedIn é importante, o Twitter é importante, o Instagram é importante, o Facebook, o YouTube, porque quando a gente vai contratar uma pessoa nova, sem dúvida a gente dá uma varrida aí no computador para ver o que ela já fez, quais as publicações que ela tem, quais as ideias que ela tem, porque nem sempre a pessoa vem sentar com você fazer entrevista e se abre totalmente, né? E a gente já viu coisas assim que inadequadas, na verdade. Assim, eu não gostaria de contratar uma pessoa que tivesse essas fotos no perfil. Isso já aconteceu. Então, eu acho que é importante você fazer isso com consciência, sem pensar naquilo como uma brincadeira. E, na verdade, quem não tem consciência vai colocar besteira mesmo, né? E vai se posicionar dentro de um segmento onde ele vai poder ser contratado dentro daquele segmento e não vai conseguir sair dali se não mudar de comportamento, né? Você colocou uma outra coisa importante aqui, né? Que a gente precisa chamar atenção também para os novos biólogos. Essas mídias sociais, como nós estamos vendo aqui nessa discussão, elas não deixaram de ser uma brincadeira, né? São um fator importante até na contratação de novos profissionais. Então, o pessoal precisa pensar muito bem em como vai ser a sua imagem, né, nas mídias sociais. Precisa pensar antes de colocar alguma ação não muito bem aceita, né, não muito bem vista dentro da área que ele pretende atuar, isso pode ser bastante prejudicial, né? Então a mídia social não só pode beneficiar a atuação dos profissionais, como também pode prejudicar, né? Eu gostaria também de frisar que as pessoas que estão nos assistindo, né, os nossos congressistas, podem participar mandando perguntas para o chat e a gente poderia ler essas perguntas aqui nessa fase final da mesa, né? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês acharem que deve, né? O que tiverem curiosidade para fazer, né? É, eu gostaria de continuar ainda mais um pouco, né? O Augusto falou que você trabalha na parte regulatória, é isso na empresa. Então, isso é um assunto também extremamente interessante, eu suponho que seja na área também de biotecnológica, mas o regulatório no lançamento de novos produtos é uma questão muito complexa e muitas vezes dificulta demais, né? Você colocar uma inovação no mercado. Então, eu gostaria que você abordasse um pouco esse aspecto, né? Como o biólogo, o que é o regulatório, que eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, e como o biólogo pode atuar nessa área, não só numa grande empresa, mas também até criando uma startup para auxiliar as empresas no regulatório, né? Me parece que isso seria possível. Com certeza. Então, Augusto, por favor. Claro. Não, realmente, eu também não sabia o que era regulamentação quando me chamaram para fazer parte do processo, tá? Então, eu lembro de procurar no Google, que era a mídia social que existia na época. Brincadeira, não é, mas fui procurar o que estava acontecendo ali e eu vi que regulamentação era papel, lei, regra, norma, governo, né? E eu falei assim, nossa, esse negócio deve ser chato pra caramba, né? Antes, né, de fazer a entrevista. E aí, quando eu fui conversar com as pessoas, né, e fazer os primeiros processos, que eles foram me explicando, eu fui quebrando um pouco dessa visão que a gente tem de regulamentação. Às vezes,
Porque não existe nenhum curso, e aí eu incluo biologia, engenharia, não existe nenhum curso que te forme em regulamentação. Talvez tenha ali um pedaço aqui ou ali, a farmácia, por exemplo, os cursos de farmácia tem ali, vira e mexe, você tem uma disciplina falando de regulamentação, mas é um assunto, quase que um assunto mais do direito, né, do que um assunto técnico. Porém, apesar do linguajar, né, jurídico, é um assunto absolutamente, extremamente técnico e científico, tanto que a área que eu atuo hoje chama-se Regulatory Science, né, então, ciência regulatória. Então, a regulamentação, em poucas palavras, consiste no conjunto de regras que você tem estabelecidos pelos órgãos governamentais de um país. Então, por exemplo, para você registrar uma biotecnologia no Brasil, você precisa responder ao conjunto de regras que é estabelecido pela CTNBio, que é o órgão brasileiro que atua nesse espaço, né, que estabelece, que julga e estabelece as regras com relação às tecnologias, às biotecnologias no país, seja de plantas, seja de animais. Então, é um conjunto de regras. E muitas vezes, o conjunto de regras que você tem para registrar um produto de biotecnologia, por exemplo, é você levantar dados científicos em campo, por exemplo, da atuação daquela sua planta experimental, por exemplo, com uma inseção, uma planta transgênica, por exemplo, como aquela planta interage com o ambiente. Então, veja, tem tudo de ciência, tem tudo de biologia, tem tudo de experimentação em si, né? Então, você gerar dados, isso é uma parte importante da regulamentação. E aí transformar esses dados de acordo com, mais uma vez, dados que foram gerados de acordo com as regras, num documento que você submete a essas agências regulatórias para ele aprovar ou não o seu produto. E aquele documento, garanto para todos, que é um dossiê, né, e que é uma tese de doutorado, basicamente. Então, também atuamos tranquilamente dentro desse espaço, né, na escrita científica. Então, um documento cheio de tabelas, conclusão, material e método, não é diferente de uma tese de mestrado ou uma tese de doutorado. Então, em poucas palavras, isso é regulamentação. E com relação à startup, Wagner, você traz um ponto muito bacana, que realmente, regulamentação, existe um termo que é barreira regulatória, que é a dificuldade de você colocar um produto no mercado, advindo do custo que você precisa colocar naquele produto para registrar aquele produto, para atender aquelas regras daquele produto, né? Então, existem sim consultorias que ajudam empresas menores ou mesmo empresas maiores a navegar nessa complexidade de regras, de normas. Existem empresas, consultorias que geram dados científicos. Então, existem empresas que foram fundadas por agrônomos, por biólogos, para gerar dados em campo, por exemplo, para você atestar a segurança de um produto na interação com o meio ambiente. Então, existe sim um espaço grande. E se a gente pensar em para onde estamos indo, né? A gente escuta aqui e ali, hoje com mais intensidade, mas as novas técnicas de edição gênica, né? Então, as novas técnicas de edição gênica é um novo paradigma que hoje a regulamentação e a ciência como um todo, né? A regulamentação está sempre um passo atrás da ciência básica, né? A ciência básica ela está sempre alguns passos na frente. E a regulamentação fica tentando encaixar na sociedade, né? Aquilo que a nossa ciência básica está lá na frente descobrindo, e a edição gênica é um desses casos. E é uma série enorme de biólogos que atuaram não só no estabelecimento de qual é a norma hoje de edição gênica no Brasil, mas também ajudando empresas a entender os limites da legislação, os limites da tecnologia e como você insere um produto de edição gênica dentro do mercado. Então, existe espaço tanto para profissionais que querem atuar na consultoria, quanto profissionais que querem abrir uma consultoria em regulamentação. Mas, de fato, regulamentação é algo que é muitas vezes é árido, né? E a gente não aprende no dia a dia da universidade, com certeza. Apesar de muito importante. Professor, acho que você está no mudo. É muito bem colocado, extremamente importante, porque é uma área, como você falou, que não existe um profissional qualificado, né? Você precisa de se informar, se inteirar e requer um conhecimento científico muito grande, uma habilidade de redação, de escrever, né? De articular as ideias para você demonstrar
que aquele produto atende a todas as normas e não oferece risco para a população. Muito interessante. Mas os nossos participantes, eles querem voltar às mídias sociais. Olha, isso daí é uma coisa que realmente mexe com todo mundo. Tem uma pergunta aqui da Maria Luísa Flacker da Rocha, né, que ela pergunta para vocês se posicionar politicamente nas redes sociais pode prejudicar a sua avaliação para o emprego, né? Essa é uma dúvida muito frequente. Meus alunos, inclusive, perguntam para mim. Porque alguns têm uma atividade política muito intensa e a gente acha que todo cidadão deve ter uma atividade política, né? Deve participar, tomar posições, né? Então, vou perguntar primeiro para o Euclides e depois para o Augusto. O Euclides, o que você acha sobre essa questão de posicionamento político, se isso pode prejudicar a avaliação para o emprego? Na verdade, eu acho que o posicionamento político é importante, desde que ele seja moderado, desde que ele seja consciente e mostre quais são as suas preferências, o que você gostaria que a sociedade se tornasse. Isso eu acho extremamente importante. O que a gente tem visto hoje são posicionamentos agressivos, são posicionamentos sem fundamentação de vez em quando. Isso sim, é ruim. Então, mostrar que você é inteligente, que você tem uma posição social, uma posição política bacana. A diversidade é sempre importante. Porém, dependendo da maneira como você se coloca, isso pode te prejudicar. Eu realmente, eu sempre gostei muito de diversidade lá dentro da empresa e a gente aceita todos os posicionamentos políticos e estimula isso, desde que seja feito de uma forma razoável, inteligente, com parcimônia, eu acho que é importante. Muito boa a sua resposta, Euclides, eu concordo totalmente. Augusto. Eu concordo também, eu acho que é importante sim se posicionar politicamente, desde que de forma moderada, de forma consciente, acho que o professor Euclides colocou de forma magistral aí. Um ponto que eu acrescento é que sim, as empresas vão olhar para a sua rede social, elas vão acabar tropeçando ali, olhando os posicionamentos políticos, os posicionamentos que você coloca na sua rede social, afinal eles estão lá, e também na linha do que o Euclides falou, um bom recrutador ou uma empresa, seja a pessoa recrutadora ou uma empresa recrutando, precisa sim de todos os pontos de vista dentro do seu corpo. Então, não significa que seu posicionamento é mais à esquerda ou mais à direita, desde que feito de forma respeitosa, moderada e consciente, isso para uma boa empresa empreendedora, para uma boa empresa empregadora, para um bom selecionador e recrutador, isso esquerda ou direita não deveria fazer diferença nenhuma, porque os pontos de vista diferentes são extremamente valiosos. Muito bom, muito bem colocado, eu concordo também, né? Vamos passar para uma próxima pergunta da Giovana Mendonça Stephanie, né? Ela diz o seguinte, que para aqueles alunos, né, ou profissionais recém-formados, que não pretendem empreender, né, mas querem conquistar uma vaga no mercado de trabalho, num emprego, né, formal, existe vantagens ainda assim para fazer o MBA, né? Eu acho que o Augusto, que caminhou por essa linha, poderia responder. Giovana, eu acredito que sim, tá? Então a gente talvez tenha dado uma ênfase maior aos que querem empreender e o linguajar, mas o MBA com certeza me ajudou essa mesma língua, né, a interagir e procurar espaços dentro como um empregado e não como um empreendedor, tá? Eu não quero dizer, e eu acho importante dizer, até porque é um curso que despende muito tempo, muita energia, a gente abordou um pouco esse ponto, eu não quero dizer que ela é a única forma de você se posicionar ou você estar dentro da empresa. Eu acho que é mais importante, como eu disse lá, você procurar os espaços para interagir, seja no mundo digital ou no espaço físico,
mas o MBA, se você tiver à disposição de fazê-lo, ele ajuda. Ponto importante, se você quiser ler livros, TED Talks, YouTube, aulas magnas, tem uma série de recursos que são talvez menos, que se você não tem certeza que o MBA é um caminho que você queria seguir, porque, de novo, existe um empenho intelectual grande ali de tempo, de energia naquele assunto, né? Mas se você ainda não tem certeza, eu iria por esses caminhos, os livros, as aulas magnas, que tem várias aí hoje pela internet, para você começar a entender se você pelo menos gosta do assunto. Mas eu tenho certeza que mesmo para um não empreendedor, você saber navegar, saber a linguagem e saber como pensa, né, um administrador de empresas, ele vai te ajudar, sim, a se portar numa entrevista, a interagir com essas pessoas e ter sucesso no ambiente profissional. Muito obrigado, Augusto. Nós estamos caminhando para terminar essa mesa, né, que foi muito produtiva. Eu, inclusive, aprendi muito com isso. Eu passo a palavra para o Euclides para que ele faça suas considerações finais e dê alguns conselhos finais para os nossos jovens biólogos. Olha, eu gostaria de agradecer uma vez por estar presente aqui. Infelizmente, esse aí é um prazer enorme para mim poder fazer isso. Espero que o ano que vem a gente possa fazer pessoalmente de novo. Mas o conselho que eu dou é que você seja assertivo. Se você quer fazer alguma coisa, vá atrás, faça. Hoje a gente consegue fazer qualquer coisa. Eu tenho certeza. A gente consegue fazer qualquer coisa que a gente quiser muito. O mercado de trabalho está atrás de pessoas que resolvam problemas, pessoas que consigam resolver problemas com a inteligência, com a criatividade. Isso é muito importante. Você aprender problemas, não aprender os problemas, encarar de frente, ser honesto, ser ético. Isso é uma busca. E outra coisa que eu você encontra facilmente aí na internet. Se você quiser me ligar, perguntar, eu estou super disposto a ajudar o que possível. Cada um que quiser ajuda. É isso. Muito obrigado, agradeço bastante, Euclides, sua participação, que foi muito importante. Passo a palavra agora para o Augusto, para ele fazer suas considerações finais e, se tiver alguns conselhos finais para os nossos jovens biólogos. Dom, prazer. Primeiro, agradecer também o convite. Eu acho que eu tenho o papel e a responsabilidade como biólogo de tentar ajudar os meus colegas a também procurar o caminho deles, né? Então, realmente um prazer e muito obrigado aí ao CRBio pelo convite, com certeza. Espero que ano que vem também estejamos fisicamente juntos, seria genial para a gente fazer aquela parte física da interação física que eu mencionei. Eu acho que, acrescentando um pouco ao que o professor Euclides já bem disse, eu acho que realmente é assertividade. Acho que no mundo de hoje tudo é possível, realmente, desde que exista uma intencionalidade, a vontade de fazer. Eu acho que a gente não pode negligenciar esse ponto, tá? E outra coisa que eu acho que é o principal, que é o que me assombrava muito no começo da minha carreira, não acredite de verdade, acredite de verdade que o biólogo é sim valorizado no mercado de trabalho e que o curso que você fez possui uma quantidade enorme de respostas para os problemas que a nossa sociedade vem enfrentando até agora e vai enfrentar daqui para frente. Seja empreendendo numa empresa como o professor Euclides, seja como o Átila e a Marino fazendo divulgação científica de qualidade nas redes sociais, que hoje são tão acessadas, seja como eu, como os nossos professores, atuando no mercado de trabalho, seja formando pessoas, ou seja, gerando riqueza dentro da nossa empresa. Então, realmente, de verdade, acredite que você fez o curso certo e que se você tivesse feito engenharia, a vida não seria mais fácil, e a vida de biólogo, apesar de parecer ser mais difícil do que as outras, eu tenho certeza absoluta
que é muito mais interessante do que todas as outras, tá? É verdade. Muito bom, muito obrigado. Agradeço, professor Augusto, por toda a sua contribuição, né? Agradecemos aos nossos 2 palestrantes que foram brilhantes e trouxeram informações assim fundamentais, um incentivo, né? Uma visão otimista e realista da nossa profissão, né? Com conselhos extremamente pertinentes, atuais e importantes para que nossos jovens, e por que não também os mais antigos que querem se recolocar ou se reposicionar profissionalmente, né? Também devem seguir, encontraram aqui informações extremamente importantes. Nós vamos então encerrando agora, e eu convido a todos para às 16 horas, quer dizer, daqui a 5 minutos, assistirem a palestra que vai ser dada sobre empreendedorismo e inovação, que com certeza vai ser complementar a tudo isso que a gente falou aqui, vai trazer novas informações também bastante interessantes para quem está muito interessado no mercado de trabalho do biólogo. Muito obrigado a todos e até mais.